O que era tristeza se transformou em alegria. O que era vazio, o Senhor Jesus, Ele começou a preencher. Aquilo que muitas das vezes nos amarrava, que nós ficamos tristes, amargurados, agora dentro de nós tem uma alegria que nós não sabemos explicar. E qual é essa alegria? É a alegria do Senhor Jesus, é a alegria do Espírito Santo, a qual já mora, que faz morada em nosso coração. Um coração, uma casa que não tinha Jesus, uma casa triste, uma casa desorganizada. Agora nós vamos olhar para essa casa e vamos ver uma casa organizada, porque nós sabemos que o Espírito Santo, quando Ele chega, Ele vai organizar a casa, Ele vai mexer, e Ele vai fazer da forma que lhe agrada. E eu começo a imaginar, e eu começo a dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse tão grande privilégio de podermos receber a Tua presença em nosso coração, de podermos receber o Teu Espírito Santo para fazer morada em nosso coração. E esses dias eu meditava muito na história de Zaqueu. Foi até uma passagem que eu li em uma congregação. Todos nós sabemos a história de Zaqueu, um chefe dos publicanos, cobradores de impostos, um homem pecador que se aproveitava ali, que muitas das vezes ficava com aquele dinheiro, que se aproveitava ali dos judeus. E aquele homem que vivia com o seu coração com vazio. Mas nós sabemos também a história que Zaqueu, um dia ele ouve falar do Senhor Jesus. E quando ele ouve falar de Jesus, surge o interesse na vida de Zaqueu de conhecer o Senhor Jesus, de saber quem Ele era. E a Bíblia vem dizer que Jesus ali, um dia entrando em Jericó, Zaqueu ele vai querer ver quem era Jesus. Só que a Bíblia vem dizer que Zaqueu ele era um homem de pequena estatura. E nós sabemos que Jesus, por onde ele andava, uma grande multidão lhe acompanhava. Então Zaqueu, sabendo que era de pequena estatura, Zaqueu ele não vai desistir. Zaqueu ele vai tomar uma atitude. E ele vai subir em uma figueira. Porque naquele momento o interesse de Zaqueu era de ver quem era o Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que Jesus ele passa e Zaqueu está lá em cima daquela figueira. E o que me chama a atenção é que quando Jesus ele vem passando, Jesus já sabendo de tudo, a Jesus ele para debaixo daquela figueira. Jesus olha para aquela figueira e vê um homem pecador, um homem necessitado do Senhor Jesus Cristo, um homem que necessitava que Jesus fosse até a sua casa, um homem que Jesus sabia que necessitava, que Jesus precisava habitar naquele coração. E o que me chama a atenção é a atitude de Zaqueu. Porque ele, sendo de pequena estatura, ele poderia muito bem dizer: não, esse homem só anda com a multidão, não vai dar para me ver, então eu vou voltar para minha casa, eu não vou conseguir ver quem ele é. Mas ele insiste, ele sobe ali naquela figueira. E quando o Senhor Jesus passa, ele diz: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa.
Hoje chega salvação na tua casa. E eu me alegro muito quando eu leio esse texto, porque Zaqueu, ele fez de tudo. Zaqueu, ele tomou uma atitude. E essa atitude também, um dia nós tomamos, quando decidimos aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. E Jesus vai até a casa de Zaqueu. E Zaqueu agora ele tem um encontro transformador com o Senhor Jesus. Agora a história, a vida daquele homem, ela vai ser mudada, aleluia. Uma casa que não tinha salvação, um coração que tinha um vazio, uma casa que não tinha alegria. Agora o Senhor Jesus vai até aquela casa, levando salvação, levando alegria. Então isso é um privilégio. E da mesma forma foi conosco. Em nosso coração não tinha alegria, apenas um vazio. Mas aí o Senhor, ele chegou mudando toda a situação. O Senhor, ele chegou mudando tudo em nosso coração. O Senhor, ele chegou nos dando o direito de sermos chamados filho dele. O Senhor, ele nos deu um direito de termos uma alegria. O Senhor, ele chega nos dando o direito de recebermos o Espírito Santo em nosso coração. Irmão, você pode parar para pensar nessa noite, de nós seres humanos recebermos o Espírito Santo em nosso coração. Que privilégio, aleluia. E eu e você, nós tivemos esse privilégio. E que nessa noite nós possamos ser gratos ao Senhor Jesus por esse privilégio. Porque antes talvez alguém olhava para mim, para você, e não dava nada. Antes alguém olhava para mim, para você, e dizia: esse daí não vai dar em nada. Mas o que eu me alegro muito é que enquanto muitos apontavam o dedo para nós e dizíamos que nós não íamos dar em nada, que nós não íamos conseguir, lá no céu também existia um Deus Todo-Poderoso, sabendo de tudo, e também apontando o dedo para nós e dizendo: é esse daí que eu escolho, é esse daí que eu capacito, é esse daí que eu levanto para a minha obra, é esse daí que eu chamo. Então é privilégio do Senhor Jesus. Porque enquanto muitos diziam que não, o Senhor, ele chegava dizendo que sim. Enquanto muitos talvez chegavam colocando um ponto final em nossas vidas, Jesus chegava colocando um recomeço em nossa história. E é por isso que nessa noite nós estamos aqui. Não merecíamos, mas mesmo assim Ele nos amou. Mas mesmo assim Ele nos alcançou. Mas mesmo assim, pela graça, nós somos salvos. Antes não tínhamos direito à vida eterna. Agora nós já temos direito à vida eterna. Então eu me alegro muito quando eu paro para pensar quão bom é o Senhor Jesus, quão misericordioso. Porque se Ele fosse olhar para nossas falhas, para os nossos defeitos, com certeza nós não estaremos aqui. Mas quando Ele veio, morreu lá naquela cruz, Ele pagou todo o preço, aleluia. Quando Ele disse: Pai, está consumado, Ele estava dizendo que nós não devíamos mais nada, que a dívida já foi paga. Então nessa noite nós somos livres. Nessa noite o pecado já não tem mais poder sobre as nossas vidas.
Nessa noite nós temos o Senhor Jesus. Nessa noite nós temos o direito de sentirmos essa presença gloriosa em nossas vidas. Então que nós possamos ser gratos ao Senhor Jesus por esse tão grande privilégio. É somente o Senhor Jesus que pode fazer isso em nossas vidas. É somente o Senhor que tem todo o poder de transformar um homem, de tirar ele lá de um mundo de lamaçal de pecado e trazer para a sua casa, e trazer para a sua maravilhosa luz. É somente Ele que tem todo esse poder. E nós somos alcançados, aleluia. Então que nós possamos louvar ao Senhor Jesus por essa tão grande oportunidade. Que nessa noite nós possamos meditar de que se não fosse o Senhor Jesus em nossas vidas, onde nós estaríamos nessa noite? Como nós estaríamos? Porque muitas vidas queriam estar aqui nessa noite, mas que não podem, que são presas ao pecado. E nessa noite você tem aqui um assento. Nessa noite você tem a oportunidade de sentir o Senhor Jesus. Nessa noite você tem um Deus que você tem um privilégio de chamar de Pai. Nessa noite você tem o privilégio de olhar para o Senhor Jesus e sentir essa grande alegria. Então seja grato ao Senhor Jesus nessa noite. Que nós possamos nessa noite sermos gratos ao Senhor. Hoje estamos participando da ceia do Senhor Jesus, se lembrando do sacrifício ali na cruz do Calvário, se lembrando da morte do Senhor Jesus. Mas nessa noite também é noite de se alegrarmos, porque a mesma Bíblia que diz que Ele morreu, mas também é a mesma Bíblia que vai dizer que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e que um dia vai voltar para buscar uma igreja santa, uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E nós temos o privilégio de fazer parte dessa igreja, de quando Ele vier buscar, nós também possamos subir com Ele, para que quando chegarmos lá no céu, possamos ter só alegria, só gozo, e é para sempre, aleluia. E nós nessa noite nós temos esse privilégio. Então louve a Deus, agradeça ao Senhor Jesus por isso, porque Ele veio e deu a sua vida para nos dar o direito de vida eterna, para nos dar o direito de salvação. E é somente Ele que tem esse poder. E eu fico imaginando, tem hora que eu paro assim pensando como vai ser lá no céu. E muitas das vezes eu começo a chorar, aleluia, pensando no céu. Se muitas das vezes sentirmos a presença aqui do Senhor Jesus, já é algo glorioso, já é algo maravilhoso. Agora você pode se imaginar no céu, como será lindo, como será glorioso esse dia. Então que nós possamos permanecer firmes na casa do Senhor Jesus. Sabemos que temos lutas, passamos por prova, passamos por adversidade, mas Ele sempre está conosco a todos os momentos. Sabemos que o Senhor Jesus, Ele está do nosso lado todas as horas. Sabemos que quando nós não podemos contar com alguém,
Quando olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos alguém para contar, que nós possamos olhar para o céu e dizermos e imaginarmos e sabermos que nós possamos e podemos contar com esse Deus maravilhoso. Privilégio, irmão. Não merecíamos tão grande amor. Então nessa noite é noite de gratidão. Essa noite é noite de alegria, porque tinha um inferno te esperando, mas agora nós temos um céu de glória nos esperando, temos uma coroa nos esperando. Então é momento de alegria, é momento de gratidão ao Senhor Jesus. Então continue firme na caminhada, continue firme e perseverante, porque nós sabemos que aquele que for fiel até o fim herdará a vida eterna. E eu quero, e eu sei que todos que estão aqui nessa noite, todos nós queremos herdar a vida eterna. Então que nós possamos permanecer firmes na caminhada, que nós possamos permanecer firmes, sem olharmos para um lado, sem olharmos para o outro, mas olhando para o nosso alvo, que é Cristo Jesus, o autor e consumador das nossas fé. Amém? E nessa noite eu já quero aqui agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade. Então guarde essa palavra em seu coração, de que você não merecia esse tão grande amor, esse tão grande privilégio, mas você foi escolhido. E nessa noite você é um escolhido de Deus. Nessa noite você é uma escolhida de Deus. Nessa noite você é um filho de Deus. Você é uma filha amada e amados de Deus. Amém? Então já sou grato ao Senhor por essa oportunidade.